Olá a todos e todas, eu sou o Dr. Marcos Tcherniakowski, ginecologista e obstetra. Olá a todos e todas, eu sou o Dr. Carlos Delroy, sou ginecologista e obstetra também. Sejam bem-vindos ao Mulherando na Saúde, um espaço que nós falamos sobre a saúde da mulher de forma bem leve, descontraída, confiável e, acima de tudo, com credibilidade. Estamos aqui para trazer especialistas para contar histórias inspiradoras, dicas de saúde, bem-estar. Nossas conversas acolhem, informam e transformam. E nesse episódio nós vamos conversar sobre um momento que foi um divisor de águas em nossas vidas. Estamos completando 20 anos de uma viagem que nós fizemos aos Estados Unidos, basicamente no Hospital Cleveland Clinic, lá em Weston, para uma nova especialidade que é a uroginecologia. Então, Marcos, conta aí como é que foi o preparativo para a gente ir para os Estados Unidos. Você se lembra dos detalhes? Me lembro que eu coordenava o Hospital Metropolitano, lá na Vila Romana, onde nós formamos um grupo. Você estava nesse grupo, né, do Hospital Metropolitano, e um dia você chegou para mim e falou: Marcos, um representante de uma empresa de sling, né, que é uma faixa que a gente coloca embaixo da uretra, me procurou e ele quer fazer um trabalho com a gente. Nem acho que era trabalho, ele quer mostrar, desenvolver o mercado de sling, desse procedimento. E eu me lembro que eu cheguei para você, porque eu já trabalhava na cirurgia minimamente invasiva, né, com laparoscopia, com estereoscopia, e eu falei: nossa, Delroy, sling, nem sei exatamente do que você está falando, né? Então, não sei, eu preciso ver trabalho sobre isso, eu preciso saber exatamente do que você tá me falando, mas tá bom, vamos estudar. Então, sim, me fala exatamente como que acontece isso. E então foi isso. Eu me lembro que você veio me falar, e isso aí não era 2005, né? Isso foi 2003. Acho que 2003, né? Que isso aconteceu, e aí, claro, como é de nosso feitio, né? Nós não ficamos parados nisso e começamos a estudar bastante esse assunto. Mas conta se tem mais algum detalhe nessa história. Não, é interessante. Eu estava no congresso da SOGESP, e aí já desde 2000, 2001 já havia essa nova proposta de tratamento da incontinência urinária, que era o TVT, e a professora Aparecida Paceta, que a gente tem uma dívida de gratidão com ela por conta da gente ter ido para lá. Ela veio até o nosso serviço, no Hospital Alvorada, e nós fizemos o primeiro sling lá. É verdade, você já trabalhava com sling no Alvorada. E aí a gente fez uma paciente filipina, não me esqueço. Fizemos com anestesia local, ela ficou ótimo, tal, teve uma retenção. E aí abriu um caminho, porque nesse tempo essa companhia que vendia esse sling, ela não queria deixar o ginecologista fazer sem o urologista, porque precisava fazer citoscopia. E a gente já fazia ístero e não, ato contínuo. E aí, andando ali pelo congresso, eu encontrei com o professor Paulo Palma, e ele estava ali numa companhia de origem argentina, né? Falou: quem é o senhor? Tá, professor Palma, como vai o senhor? Tal. E aí ele me apresentou, nós fizemos o convite para eles fazerem um evento, nos doaram 3 amostras, e a gente viu que tinha um potencial ali, e ato contínuo eles nos convidaram para ajudar no desenvolvimento do mercado, né? Que era ajudar os colegas que não sabiam operar a fazer a cirurgia de incontinência, né? Não, mas antes disso teve a história que
Porque assim, você fazia a parte já do meio, porque você operava essa parte ginecológica, mas nós não fazíamos, nós fazíamos exatamente o burst, né? Era uma época que a gente fazia o burst laparoscópico. Não, me lembrei da data. Por laparoscopia. E assim, eu realmente não tinha muito contato, né? E nem você era uma pessoa, hoje dá para se dizer que você é um uroginecologista, né? Que nós vamos conversar muito sobre isso. Porque a viagem para os Estados Unidos é que deu basicamente a tua especialidade e a minha especialidade também. E hoje a uroginecologia tomou uma proporção muito grande que na época não era tanto, né? Mas eu me lembro que ele veio procurar justamente para isso, porque ele queria vender. E quando eu perguntei para o representante, que chamava o Rodrigo, né? Quantos slings eles estavam vendendo até aquele momento? E eu não sei, acho que você estava do meu lado, né? Você lembra? Ele falou, deixa eu ver, uns 3. Quando uma pessoa fala uns 3... Não sabe quanto vai ser 1, 2, né? Porque uns 3 a gente sabe direitinho que é 1, 2, 3. E eu não era nada da minha especialidade, né? Mas assim, vamos lá, me conta, depois de 2003, e como é que... Não, mas eu me esqueci de um fato que você vai lembrar. Depois desse curso, que a gente teve uma dificuldade enorme de tirar o útero pela vagina, surgiu um nome de uma pessoa contemporânea nossa, do Otacílio Figueiredo, do Paraná. E eu, você e o Milton, nós dois falamos, vamos para o Paraná, vamos fazer esse curso. E nós fomos fazer o curso de cirurgia vaginal, que esse ano faz 25 anos que a gente fez. E chegando lá, nós três, sempre com uma personalidade, principalmente eu e você, muito contundente, a gente conheceu o pai deles, o Dr. Otacílio, o Ricardo Pereira e o Sérgio Camargo. E eles deram uma visão do negócio que eu não conhecia, era uma tática que eu não conhecia. Era em Londrina. Era em Londrina. Isso. Então, e era uma semana. Transformou completamente. Aí o material para operar já tinha nos hospitais aqui no Grupo Santa Joana, Promatre, e o Milton comprou 2 caixas para o serviço. 10 dias depois, eu, você e o Mitch fizemos a primeira esterectomia vaginal sem prolapso na Promatre, lembra? Que nós fizemos em 20 minutos e não deu nenhum problema. Não foi a primeira do hospital, mas as outras tinham tido vários problemas de hemorragia e o pessoal falou, meu Deus, esse pessoal tirou, e aí a gente ganhou uma proporção, aí veio o sling, e aí veio um evento em São Paulo que era capitaneado pelo professor Paulo Palma, que era o ninho do núcleo o brasileiro de urogineco, que hoje é a Uroginap, Associação Brasileira de Uroginecologia. E nesse momento a gente estreita o laço com a professora Aparecida Paceta, que era amiga do americano, o professor Willie Dávila, que era o chefe da Cleveland Clinic da Flórida. E ele tinha uma particularidade, né? Ele era americano, filho de bolivianos, e havia morado no Brasil dos 7 aos 14 anos. Então ele falava português. Calma que nós vamos chegar lá. Ainda não fomos para lá. Nós estamos contando a história de como a uroginecologia entrou na nossa história. E eu me lembro, assim, eu fazia as cirurgias lá no Metropolitano de um convênio que chamava Life System e que tinha um volume relativamente grande, porque eu não tinha paciente, e você tinha os pacientes do Hospital Alvorada, que era um volume enorme, né? Então, nas primeiras vezes que a gente fez o curso, você, acho que fazia, eu era mais laparoscopista, e eu indicava as laparoscopias, e você fazia muita esteré vaginal, né? No serviço fazia esteré, aliás, abdominal, e começou a indicar as esterectomias vaginais. E aí você começou a me ajudar também, falar, olha, pera, vai ter um caso, vem aqui, porque eu não tinha muito essas pacientes. Aliás, foi a sua primeira esterectomia vaginal, foi num paciente meu, lembra? Paciente seu, claro. No Santa Joana. Lembro direitinho. E quantas histórias. esse sling que vieram nos propor era com uma particularidade. Ele era o quê?
Reajustável. Até então não existia um sling reajustável. Então, assim, nem muita experiência em sling a gente tinha. E ainda esse sling era reajustável. E uma pessoa, quem preconizou esse sling foi o professor Paulo Palma. Foi aí que a gente também conheceu o professor Paulo Palma, que é o chefe da cadeira de urologia feminina da Unicamp, né? Na ocasião era o chefe. Ele não era titular ainda e hoje ele já está retirado. E aí que conhecemos, né? O representante falou, poxa, para vocês começarem a operar, seria importante vocês conhecerem a estrutura que está atrás disso. Chegamos até o professor Paulo Palma. Conta um pouquinho agora do Palma. O professor Paulo Palma é uma mente inquieta, né? Então, nós fomos a Campinas, na Unicamp, fazer um evento. Chegamos lá, tinha o italiano da Sicília, tinha um amigo dele de outro lugar que não me lembro exatamente. E a gente passou o dia inteiro. A Virgínia estava, a Jaqueline estava, a Márcia Salvador, a Raquel Silviano. E a gente já tinha destreza, já operava, e a gente foi tomando conhecimento. E a gente sempre queria isso, a gente queria estar na vanguarda do negócio, né? Fosse na laparoscopia, fosse na cirurgia vaginal, mas a gente não tinha conhecimento acadêmico, né, para isso. E a gente achava, não é verdade, mas a gente achava que a gente tinha resistência nas grandes universidades. Na verdade não tinha, né? Era uma coisa que a gente sofreu um pouco porque não era uma marca conhecida, né? Quantos slings você faz? Uns 3. Mentira, não fazia isso. A gente que desenvolveu isso daí, né? E o que eles propuseram? Isso também revolucionou, eu me lembro, o mercado naquela ocasião. Acho que são 2 momentos muito bacanas de falar. Primeiro foi que a gente fez um curso no Metropolitano. Você se lembra disso? Lembro. Isso mudou o nosso relacionamento com os donos do hospital. A gente filmou. O Rogério de Fraga, que é um professor do Paraná, veio, foi aí que a gente conheceu. Ele era pós-graduando lá em Campinas. Ele vai gostar desse assunto aqui, ele é uma mente privilegiada. Mas o que aconteceu foi o desenvolvimento do mercado. Então a gente ganhava um valor para ir ajudar essas pessoas. E aí a gente começou... Que até então não existia. Não existia. Não existia de ninguém. A Johnson não fazia isso, a Boston não fazia isso. Mas com os formadores de opinião. A gente ainda não era muito pouco. Não de ir até o médico, operar sempre. Não, porque isso era uma característica do urologista. E aí o professor Manuel Girão, a professora Maraí, que vai vir aqui no nosso podcast, eles não desenvolveram o mercado, mas eles desenvolveram a ciência. Quem desenvolvia o mercado para Johnson eram os urologistas. E aí existia um pensamento, um estudo de mercado que o ginecologista podia estar fazendo esse sling, que era o sling transobturatório. Reajustado, porque como a gente não conhecia ainda o princípio de como que se ajusta o sling, era em 2003, o sling no mundo tinha sido lançado em 2003, aí 2004, já vamos chegar já na viagem, que foi em 2005, né? Que eu vou até te perguntar como que surgiu essa oportunidade, mas vamos lá, aí começamos a trabalhar com essa empresa, basicamente eu e você nos tornamos speaker dessa empresa, e fizemos eventos no hospital, que não era Redditor ainda, mas era o Hospital São Luís, fizemos eventos em Santos, fizemos eventos em vários, assim, começou a surgir, Paraná. Realmente começou a gente fez vários treinamentos com colegas, porque até então o sling era um procedimento feito por urologista, e o transobturatório veio de tal maneira que permitia ao ginecologista normal, aquele que não era, que não tinha destreza com a parte da incontinência urinária, né, com a parte vaginal,
de estar fazendo isso. Então, olha só, em 2003 para 2005 nós fizemos o curso lá em Londrina, nós 2000. ajudamos em várias cirurgias de colegas que eles é que marcavam, então essas pacientes não passavam com a gente só ia como uma pessoa para dar uma segurança para o colega para estar fazendo, e isso reverberou de tal maneira que realmente nos deu uma experiência muito grande, mas faltava algo, né? Tanto eu como você, a gente falou, poxa, tá faltando algo para que a gente realmente tenha o controle e o comando de tudo e das novas técnicas. Conta como surgiu essa oportunidade. Então, aí vai um beijo carinhoso para a professora Cida Paceta, né? Ela era próxima ao professor Willy Dávila, aí ela conversou com ele, você estava junto, estava eu, você e ela, e eu pedi a ela que intercedesse a nosso favor para que a gente fosse fazer um observership nos Estados Unidos, né? E através de e-mail, um ano antes, em 2004, ele nos respondeu e falou: o melhor período é para vocês virem no começo de junho até o final de junho, mais ou menos entre 3 e 4 semanas, que ele achou que era um período suficiente. E existia toda uma burocracia, que era não só a burocracia de chegar no hospital americano, mas é uma burocracia de vacina, quem que vai financiar a sua viagem, o tipo de visto que você vai ter, né? E aí a gente começou a elaborar esse processo, até que a gente recebeu o ok da Cleveland Clinic, e aí começamos a fazer os applications, né? Que demorou aí 6 meses, mais ou menos. Foi do começo de 2005 até a gente decidir comprar passagem, onde é que a gente ia morar. Não tinha Airbnb. Nós moramos num hotel, num Best Western, né? Em Fort Lauderdale. Nem me lembrava o nome do hotel. Mas isso era uma coisa completamente inédita para nós, né? Não era comum um médico, na ocasião, sair, né, e ficar, e você tem que organizar de tal maneira que você saia daqui basicamente um mês, né? Mas assim, como que surgiu de fato essa ideia? Foi a Paceta, tudo, mas como que a gente colocou em prática mesmo para ir para lá? Um pouquinho antes, Marcos, a gente tinha participado de um congresso brasileiro, não sei se você se lembra disso, e a gente apresentou alguns temas livres. Lembra disso? Lembro, apresentamos, acho que um foi publicado, que foi da esterectomia. Isso, experiência inicial. Fixação, acho que nós fizemos. Isso. E aí a gente teve um insight, que a gente já tinha uma certa repercussão no Brasil, as pessoas já falavam no nome da gente, né? Apesar da gente não estar ligado a uma universidade. Acho que você estava. Não, ainda não. Você não estava, né? Não, você tinha saído. Tinha saído da ABC. E eu também não estava. Eu chefiava o setor de dor pélvica crônica lá da Faculdade de Medicina da ABC e saí e fiquei fora da universidade. Só voltei a ver essa parte acadêmica quando surgiu o projeto mesmo do Sling. E eu me lembro que nesse congresso, eu não me lembro que foi na Bahia, não sei se foi na Bahia ou se foi em Recife. Não, foi em Recife. Nós apresentamos 3 temas livres e teve um professor do Ceará, não me lembro bem, que acabou a apresentação, ele me pediu o disquete. Naquela época era um disquete, olha só, de alguns slides que a gente tinha, de anatomia e tal. Aí eu falei, bom, se um professor universitário, acadêmico, está me pedindo um trabalho, a gente já tinha ganhado a proporção do Brasil. Mas você dava uma aula de anatomia brilhante, né? Na ocasião, era o começo, mesmo. Não, era o começo, assim, começou a se falar mais de anatomia e nós fomos atrás, e eu me lembro que dentro dos cursos, assim,
Você era o responsável por dar aula de anatomia, eu basicamente apresentação de resultados, técnica cirúrgica minimamente invasiva, mas você Exatamente. dava uma aula de anatomia brilhante, dá, né? Uma aula de anatomia brilhante, mas continua. E daí eu me lembro de conversar com você e dizer assim, a gente precisa de uma experiência internacional. Eu tenho um sonho de conhecer um hospital universitário. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Como é que foi isso para você? Quando eu te provoquei? Me lembro, isso era uma coisa... Eu acho assim, quando a gente sai... eu fico muito cômodo quando eu estou na minha zona de conforto. Essa é a verdade, né? Eu prefiro, óbvio, acredito que todos sejam assim, mas eu prefiro sempre estar na minha zona de conforto. Quando você veio com isso, claro que passa a ser uma situação que a gente não está na zona de conforto, porque eu nunca, acho que até então, eu nunca tinha ido num congresso fora, né? Estamos falando de 20 anos atrás, 20... Não, a gente não tinha ido era um sonho, para mim, como médico, era um sonho poder participar de um congresso fora. Ir no congresso fora, como eu já não estava... naquela ocasião ligado muito ao centro universitário, não se tinha tantos congressos como a gente tem hoje, né? Tinha da Sociedade de Incontinência, tinha, né, que era da Yuga, estava começando, o da ADL já tinha, mas era uma coisa, naquela ocasião, para mim, inacessível. Porque, no fundo, a gente estava ainda no começo da vida, era muito caro, né? As coisas eram muito caras, difícil de você sair do teu dia a dia. Então, a zona de conforto não foi legal. Mas você trouxe, eu falei, poxa, Leroy, legal, como que a gente vai assim, conseguir assim, achar um tempo para que a gente vá? Particularmente, os dois... Assim, tinha inglês, mas não um inglês que nos deixava confortável para... então, nos deixava confortável para estar tendo esse desafio. E aí as coisas começaram a acontecer, porque o Willy Dávila era uma pessoa que tinha morado no Brasil. Você tinha falado para mim, olha, tem o Willy Dávila, ele morou no Brasil, ele entende bem português, ele fala fluente, inclusive, português, né? E isso, poxa, então, tá bom, a gente vai precisar do inglês, mas dá para falar em português com ele. E é um sonho. E aí, claro, a gente também conversou com a Promedon, que nós éramos speaker, tudo, em cima até do trabalho que a gente fazia. A gente coordenou isso com a empresa nos apoiou, porque isso ia voltar para nós mesmos e, obviamente, para a empresa. E é o que aconteceu, né? Nós vamos falar sobre essa experiência lá. Acho que já está até na hora da gente entrar no momento que chegou a viagem. Deu tudo certo, fomos visto B1, B2. O visto B1, B2 deu certo, fomos aprovados lá para fazer e fomos os primeiros a ir para os Estados Unidos com o Willy Dávila, porque depois abriu caminho para tudo isso. O pessoal da Escola Paulista já tinha não ficado tanto tempo com ele, mas não na Cleveland. Quando ela era ainda um hospital diferente, chamava Tenet. Mas, chegamos no dia da viagem. Tá? Chegamos no dia da viagem, tudo coordenamos lá no Airbnb, mas coordenamos onde nós íamos ficar, que também já foi um erro, né? Onde nós ficamos. Longe. Chegamos e nós ficamos em Fort Lauderdale. E o hospital era em Weston. E nós imaginávamos que era perto. Conta aí essa parte pro pessoal. A gente chegou no domingo, né? E ao lado do Best Western tinha uma concessionária da Harley Davidson, lembra? A primeira dos Estados Unidos, da Flórida. E aí a gente sabia mais ou menos que a gente tinha que pegar a I-95, né? A I-95 ou a Interstate 1, né? Só que a gente achou que não tinha trânsito. Então, nós levantamos cedo, falamos, bom, vamos em direção, que nós não sabemos nada, vamos chegar lá na porta, onde é que eu encontro o Dr. Willy Dávila, e aí fomos.
Só que... Pera, eu tô me lembrando uma coisa, e é importante a gente perceber aqui. Gente, 2005, parece, claro, foi ontem, 20 anos, mas entenda, não existia iPhone. iPhone ainda não tinha sido lançado. Não existia... Tinha o Trell. Não existia... O Palm, o telefone da não, Palm. o Waze. Não existia o Waze. Nós não tínhamos como nos basear, né? Não existia essas coisas. E... Claro que a gente escolheu, não dava para nem via satélite, ele determinava aonde que era. Olha, o Weston fica perto de Fort Lauderdale, né? Então por isso que nós escolhemos, porque era uma região de praia muito próximo de Weston. Então só vale a pena colocar isso porque não existia, né? Vai falar, poxa, mas vocês podiam ter pego em frente, não se sabia disso. É que em Weston não tinha muita opção de hotel. Nós achamos Fort Lauderdale, só que nos Estados Unidos é normal. Fort Lauderdale de Weston são 30 quilômetros. 30 milhas. São 50 quilômetros. 50 quilômetros. E aí, pegamos a estrada e não computamos com o quê? Trânsito. Ah, você está falando do primeiro dia, né? Chegamos lá. Já chegamos. Que horas que a gente precisava estar lá? A gente precisava estar lá umas 7h30 da manhã. 7. Primeiro dia a gente tá lá às 7. 7, exatamente. Que horas que nós chegamos? 7h30, 7h35, 7h40. 8 e pouco. 8 e pouco. Isso gravou, hein? Isso gravou na sua vida, hein? Pelo amor de Deus. 8 e pouco nós chegamos, porque assim, imagina, primeiro dia de hospital, a gente precisou se identificar, precisaram fazer isso. Nós chegamos na porta, e assim, nos Estados Unidos, o park lot, ele é dividido. O staff vai num lugar e a gente, como a gente podia estacionar junto dos idosos e dos veteranos de guerra, que são para eles são uma coisa... O cara perguntou, o que você é aqui? A gente, nós somos médicos, vocês são latino, né? Tipo assim, nós pode parar aqui. E aí nós fomos na entrada... Não sei de quem que você está falando. Aí insistimos, alguém pegou um telefone, isso já perdemos, sei lá, uns 20 minutos. Tudo porque muito você não grande. pode... Tudo muito grande lá. Não, e outra, né? Você não pode entrar no hospital sem estar identificado. E a gente não tinha o crachá, o badge, né? A gente precisava do crachá. Não tinha uma secretária assim, sala do Dr. Willie Davi. Não, nós fomos lá, aí até achar, não sei o quê... Ele já estava no centro cirúrgico. Exatamente. Né? E aí não sei como é que a gente chegou lá, não me lembro. Não, aí falaram, olha, ele está dentro do centro cirúrgico, vocês vão ser conduzidos até o centro cirúrgico. Entramos na sala onde ele estava. Lembra? Entramos na sala, demos bom dia. O que a gente escutou? Nada. Vocês estão atrasados. Não, nada, não escutamos nada. Ele não falou nada. Só ficamos vendo, entramos, ficamos quietos. Ninguém falou com a gente. O professor Willie Davi vai ver isso, ele vai dar risada disso, porque ele ficou hoje muito amigo da gente. E é engraçado isso, porque ele é muito mal-humorado de manhã, assim. Que nem você. Que nem eu. Exatamente. Sabia que você ia chegar lá. E você não tem mau humor porque você... Não tem. Você tem uma energia, nunca teve dor de cabeça na vida, né? Pelo amor de Deus. Mas aí teve esse pormenor aí, que ele não falou nada, né? Não falou nada. Tava operando, luz apagada, falamos, entramos, ele olhou, ele foi falar um bom dia, eram umas 10h30 por aí, e obviamente falando que a gente estava atrasado. Esse foi o nosso primeiro dia. O centro cirúrgico é gelado nos Estados Unidos. É um gelo, cara. Nunca vi. E esse foi a nossa introdução nos primeiro Estados dia. Unidos. Né? Aí, tudo bem. No segundo dia, você lembra que nós chegamos lá? De carro, dava 1 hora, mais ou menos. Mesmo, dava uns 50, 1 hora, fácil. Era, não sei se era 50 quilômetros, mas era longe. No fundo, 30 milhas, 30, 35 mas milhas. no fundo, e lá nos Estados Unidos tudo é muito grande, né? Avenidas largas, trânsito, tudo. No outro dia nós falamos o seguinte, vamos chegar às 7. Então acordamos 5 e
e pouco, nossa, 5h15. Quando era 10:07, a gente já estava lá. Mas era dia de office, né? Era dia de ambulatório, não precisava ter chegado tão cedo, né? Porque dia de centro cirúrgico, que era segunda, quarta e sexta, dia de consultório era terça e quinta, né? Vamos ao terceiro dia, que esse foi talvez o melhor dia, porque mesmo assim, claro, a gente não começou com uma amizade muito grande. Nós começamos no -10 lá, né? -10 eu digo assim, de conceito, porque 2 brasileiros indo lá. Falando inglês ruim. Assim, entendo, é ruim, mas tem inglês, tudo, mas nem é o problema. O problema é que a gente não conseguia conquistá-lo, né? Assim, nesse sentido, não falava muito com a gente, mas no terceiro dia eles estavam fazendo uma cirurgia, né? Estavam fazendo uma cirurgia, estava um silêncio na sala e a gente observando lá, chegamos bem cedo, mas estava dentro da sala, quieto, vendo. O que aconteceu lá, Devan? Aconteceu uma desgraça, né? A menina cortou um pedaço da tela do sling e caiu fora da mesa. E ela tinha do lado um lixinho. E eu, do lado da mesa, sem pensar, peguei e fui colocar no lixinho. Quando eu fiz isso, ela, para tudo, stop! Acende a luz. Terceiro dia. Teve que trocar tudo. Não, falou, o que você fez? O que você maior fez? Silêncio. E assim, a intenção era, eu tenho mania com coisa no chão. Eu não gosto que no meu campo cirúrgico caia, né? Eu não gosto de papel no chão, tudo eu ponho no saco. Eu sou assim, transtorno obsessivo, mas ela fez um escândalo, a instrumentadora, que nos constrangeu. Eu falei, meu Deus do céu, terceiro dia já foi isso, imagina o que vai ser, né? E também não era normal, a gente não tinha visto aqui em São Paulo esse lixinho do lado, né? Lá tudo era, lembra, era uma sala que ia de ponta a ponta, tudo de material, abria. Era tudo dentro da sala. Assim, aqui não existia, a gente tinha que ter tudo contadinho. Nossa, se fosse usar alguma coisa, precisava da autorização. Tudo provisionado, né? A videoendoscopia estava começando mesmo naquele momento, os convênios estavam começando a liberar. Lá já era uma realidade. Então a gente não sabia desse saquinho do lado exatamente, que nós interpretamos como uma coisa que já está fora. E claro que você querendo ajudar, mas foi uma tragédia porque a instrumentadora gritou, falou que você estava louco. E tipo assim, você não sabe nada. Mas tem uma coisa que você vai lembrar. Conta um pouquinho daquele coreano que estava lá estagiando também. Como é que a gente chamava ele? Tiel, Totally Lost. Totally Lost. Porque lá era muito comum, é chinês, né? Coreano? Não, ele era coreano. Coreano. A Coreia enviar uma pessoa, né? Coreia do Sul, de um hospital para ir aprender. E de verdade, o coreano não sabia nada de inglês. Nada, não entendia, ele só via, nem de medicina. E a gente tinha conceito, né? Pelo contrário, até os residentes, os fellows lá, perguntavam coisa pra gente, falavam, olha, a gente não podia encostar no paciente. Não na primeira semana, né? E aí eu vou te lembrar uma coisa. Como que a gente descobriu a senha do portal de todos os trabalhos que existiam no mundo? Lembra dessa passagem? Não me lembro. Os residentes, os fellows, tinham uma salinha para estudar. Sim, me lembro. Então eles estavam estudando, eles tinham acesso a todos os periódicos, só que quando eles acabavam, ele deslogava. E aí eu fiquei de olho, assim, o cara nenhum deles deixava. Eu não ia pedir a senha. Eu fiz o seguinte, eu fiquei olhando ele, eu decorei a senha que ele digitava lá. Aí sentei e era CCF 2005 a senha. Não me lembro disso. Aí abria. Aí eu cheguei para você e falei, bom, vamos decorar tudo que ele publicou na vida. E aí a gente sentava ali de manhã, enquanto ele tá, porque tinha um espaço, lembra, entre uma cirurgia e outra, que ele sumia
e ninguém dava bola pra gente. A gente ia pro conforto esperar. E aí a gente ficou estudando. E aí, quando ele voltava, nós começamos, o senhor publicou isso e tal. Aí ele começou a prestar atenção na gente. Lembra disso? Lembro disso aí. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E lá vem. Fala. O que mais te impactou nesse estágio lá? O que você achou? Você achou que foi uma coisa que falou, meu Deus, que lugar maravilhoso? Não, eu acho que o que me impactou foi o professor Willy Dávila, sem dúvida. Uma pessoa, né, assim, depois, claro, com o tempo que a gente foi, uma pessoa de uma técnica cirúrgica vaginal fantástica, técnicas que a gente não tinha, nós trouxemos, até hoje a gente faz técnicas que a gente aprendeu com ele lá, de um modo completamente diferente, o quanto que os residentes assim, o respeitavam, e lá era muito diferente, porque a prova era uma prova para você entrar e ter realmente contato ou trabalhar com o professor Willy Dávila, teriam que ser os melhores. Ele era extremamente reconhecido nos Estados Unidos inteiro. Né? Ele né? Mas eu digo lá naquela época. Então, assim, impressionante. Cada cirurgia dele, o Blue Plate, lembra? Eu falei disso. Blue Plate. Explica pro pessoal o que é um Blue Plate. Era fazer X tudo numa paciente vaginal. Então ele entrava para fazer a esterectomia vaginal e depois para fazer a pexia dessa vagina lá para cima, depois o anterior, depois o posterior, depois o períneo, e com uma classe fora do normal, sem sangramento. Então, assim, isso me impactou demais e de verdade trago até hoje, né? Isso comigo, a técnica que ele tem, a destreza, cirurgias que não tinham tempo. Assim, ele não operava, embora acabasse sendo até relativamente rápido, ele em nenhum momento estava preocupado com tempo cirúrgico, fazia tudo isso aí em 2 horas e meia, com muita tranquilidade. Então, assim, a pessoa, o profissional Willy Dávila, e claro, depois a pessoa dele é um amigo que nós temos até hoje. E para você, como foi? Para mim, além disso que você falou, né, que ele é reconhecido no mundo como uma pessoa que introduziu, na verdade ele exponenciou o conceito de sítio específico, né? Mas uma coisa que eu me lembro que assim nós trouxemos para o Brasil imediatamente foi o índigo carmim. Verdade. Lembra? Lembro. O índigo carmim é um corante que você injeta na veia e fazia o ureter ejacular. Então, além de todos os slings, né, ele fazer, e ele usava uma derivação suprapúbica, né, em toda a cirurgia que ele fazia via vaginal, ele usava o índigo. E eu me lembro que daí ele levantava a cabeça assim, olhava para o anestesista e falava: "Send the blue". E aí nós trouxemos isso para o Brasil, lembra disso? Nós trouxemos uma outra coisa também, porque ele também fazia laparoscopia. O que nós trouxemos que nós usamos até hoje? Na laparoscopia. O aspirador de 4 portas? Não. Desde que a gente foi para os Estados Unidos, a gente não fazia isso. Sim. O que a gente fazia? Era a infiltração peremptória do portal. Que até hoje, isso aí é assunto do Eras, né? Esse protocolo aí preemptivo de avaliação, ele é muito legal. E até hoje a gente é contestado com isso, né? É contestado, super. Me fala uma coisa, Deroy, qual foi, assim, nessa viagem? Essa viagem durou 30 dias, né? Acho que 28, 30 dias, mas qual foi o teu, que você coloca como maior desafio na viagem? Eu acho que o desfecho foi o melhor possível. Por quê? Nós voltamos dos Estados Unidos com 3 coisas que eu guardo com muito carinho. Um certificado de ter estado lá, que vale o mesmo número de pontos que o meu doutorado e o seu. Um avental que eu tenho até hoje. Eu já não tenho mais. Eu tenho.
O meu tá guardadinho lá. Quando eu tô triste, eu uso no consultório. Eu sei, tô chateado. Por algum motivo, eu vou lá e colo. Me lembro disso. Eu não sei, porque aquilo me traz uma sensação magnífica. Naquele momento, eu tava me achando a minha máxima potência de agir, que nem diz o Clóvis de Barros Filho. E o terceiro, a pastinha. A pastinha da Cleveland Clinic, que o meu filho às vezes pega quando ele vai num evento e mostra. Então, assim, o desfecho da viagem, Marcos, para mim foi sensacional, porque na última semana ele mudou completamente de comportamento, ele levou a gente para jantar, e aí ele já estava totalmente, assim, adorou a gente. E o legado disso foi que, eu me lembro disso, ele chegou para mim, para você, falou assim, olha, eu tinha muito preconceito de recebê-los aqui, porém agora vocês são amigos, vocês podem vir quantas vezes vocês quiserem e vocês podem indicar as pessoas que vão vir. Lembra-se disso? Claro, lembro. E para você? E isso aconteceu. Isso realmente é a mesma coisa do que para você. Isso aconteceu de fato. Assim, do jeito que nós começamos e do jeito que nós terminamos, porque depois desses episódios, desse terceiro dia aí, nós não falhamos em nenhum outro momento. Não, a gente estudava, momento, né? A gente chegava como lá, lidar com a gente queria ver outras coisas. Lembra que a gente acompanhou laparoscopias lá, o doutor do Greenberg e a Viviane O'Connor. Steven Greenberg. Viviane O'Connor. E assim, já estamos chegando até no fim, né, desse episódio. Mas me conta, Delroy, quem que faltou para você nessa viagem para estar junto com você? Conta aí pro pessoal. Quando a gente tava para ir, a minha mulher queria ir junto, né? E eu disse, não, você não vai estragar meu rolê, né? E a minha mulher é muito teimosa, muito perspectiva. O que ela fez? Você não é. Eu sou também, mas... Aí ela, contrariada, ela pegou a irmã mais velha e foi para Londres. E eu fiquei mal, que eu achei que ela estava tendo um caso, né? E eu fiquei uns dias mal ali, achando que eu estava levando um... Não, você ficou uns dias, mano. Você ficou 2/3 da viagem mal. Não. Mal significa, gente, mal. Não queria levantar muitas vezes, não queria assistir a cirurgia, ficava dormindo, né? Quando as coisas aconteceram um pouco. Você está exagerando. E eu, assim obviamente, também, como grande psicólogo, né? Grande psicólogo que também sou, fui confortando, fui falando, mas nitidamente essa viagem faltou. Ela me atrapalhou um pouco, esposa. mas e você? Não aconteceu nada de errado com você? Não teve nenhuma passagenzinha assim? Que eu me lembro, não. Assim, nesse sentido emocional. Não, emocional nenhuma. não. Você vai falar do jogo da Argentina que tava tendo, que eu fui trocar o canal, lembra? Você lembra disso? Conta isso aí. Não, muito engraçado. Estados Unidos traz algumas situações interessantes, né? O que seria absolutamente normal aqui no Brasil, de verdade, até pela nossa simpatia e tudo, do brasileiro. O brasileiro é muito receptivo. Não diria o mesmo dos americanos. Eles têm a vida deles lá, tudo. E tinha um jogo, era o jogo, acho que da Copa América, alguma coisa que ia ter. Copa América. Final Brasil e Argentina. E assim, só tinha uma televisão naquele hospital mesmo pra gente assistir. Era lá onde os funcionários... Onde os funcionários ficavam. E a gente ficava, e não era nada fora do normal, era um banco, cadeira lá, mesas normais e tinha uma televisão. Eu tirava uns cochilos. E tinha uma televisão. E tava na hora do jogo, né? Lá, eu acho que lá eram 3 horas diferentes. Tava passando beisebol ou alguma coisa assim. Sox. E eu subi numa cadeira pra trocar, que ficava no alto essa televisão, eu subi na cadeira e fui. Ninguém, na verdade, tava dando beisebol, mas ninguém que estava assistindo. Não tinha assim ninguém assistindo. Eu subi na cadeira e fui pôr no canal de esportes lá que a gente sabia que ia transmitir. E aí eu coloquei. Nessas aí,
um enfermeiro, né? Grandão, enorme. Imagina, ele chega e falou, o que você está fazendo aí? Pode voltar lá no canal. Foi lá e ele mesmo trocou. Nós ficamos... Mas aí, qual foi a parte legal? Acho que isso aí você não vai lembrar, eu vou me lembrar. A gente estava assistindo, na verdade, a gente descobriu que tinha um monte de argentinos lá que a gente não conhecia, né? Eles estavam tudo na miúda. E o Brasil, ele estava em desvantagem no placar. E aí sentou do meu lado um homem bem apessoado, careca, e me perguntou em inglês sobre o jogo. Eu falei, e agora, como é que eu vou explicar? Aí pensei um pouquinho, um minutinho, aí eu olho para a parede, estava lá, chefe geral do centro cirúrgico. Nada mais, nada menos que Steven Wexner, um dos maiores proctologistas do mundo. Eu falei, professor, vou tentar explicar que são 11 contra 11. Nesse momento, um outro circulante negro, que a gente tinha ajudado porque ele era ex-adicto, ele ia numa igreja de brasileiros, ele chegou, mudou o canal de volta, falou, eles são médicos, eles são brasileiros e eles vão assistir o jogo. E aí, quando ele faz isso, o Adriano vira o jogo, lembra? Em 2 minutos virou para 2-1 e aí nós pulamos. Foi no último minuto. Foi no último minuto que ele mata a bola no peito lá e faz o gol. E aí começamos saímos do corpo, ele achou o máximo, né? Aquela situação. E aí ele falou assim, aquele ali também é brasileiro, aquele outro que está estagiando comigo. Tinha vários anestesistas argentinos, eles ficaram loucos. Então, esse amargor que nós passamos na terça, lá em 2005. Bom, como vocês podem perceber, isso realmente foi um divisor de águas para nós, por isso que nós fizemos um episódio só comentando sobre essa nossa viagem. Claro que isso também nos aproximou mais ainda, muito, né? Em cima de todos esses outros, até do primeiro episódio, mostrando como nós nos conhecemos. E para terminar, eu vou te fazer uma última pergunta, tá? Para terminar esse podcast. Eu aqui ia fazer essa pergunta primeiro. Assim, se a gente pudesse mandar assim, um recado para nós mesmos, né? De 20 anos atrás, o que você diria para nós? A primeira coisa, eu devia ter me preparado melhor para o inglês, que eu tinha que ter feito muito mais conversação, porque eu sempre acreditei que eu não tem não para mim, eu ia... E a outra coisa que eu faria, se eu fosse mais jovem, eu teria ido embora para os Estados Unidos, porque aquele tipo de medicina é aquilo que eu imagino ser assim uma coisa perfeita. Era tudo organizado, era tudo funcionando, os médicos estudavam, a gente tinha reunião com como é que ela chamava? Electra, sobre protocolo de estudo, né? E eu saí de lá muito impressionado, voltei mais uma meia dúzia de vezes lá na Cleveland Clinic com ele, depois ele terminou esse período lá, agora ele está num hospital menor, mas ele mora no meu coração até hoje, né? E eu faço a mesma pergunta para você. Se eu tivesse que voltar 20 anos atrás, o que você acha que você gostaria? Eu penso completamente diferente de você. Eu falaria como tudo isso valeu a pena. Isso não tenho dúvida. Como tudo isso valeu a pena. Eu não acho que o inglês foi nenhum impeditivo, eu acho que nós fomos muito bem. Por mais que eu fale isso, assim, a gente fale de outro país, eu adoro a vida que a gente tem aqui, a medicina que a gente pratica aqui. Acho que hoje, e vendo esses 20 anos para frente, né, estando em 2005 e vendo como nós estamos agora, inclusive eu falei há 2, 3 dias atrás isso, nós não devemos mais nada para ninguém, né? Os brasileiros são extremamente reconhecidos, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista social,
ético. Então, quando nós vamos para congressos, que incrível, né? Hoje a gente vai para congressos fora, Estados Unidos, Europa, e como nós somos muito bem respeitados, como brasileiros, como médicos. Então, eu acho que assim, como tudo isso valeu a pena. Tá? Foi um divisor de águas bastante gostoso. Então, você acha que depois da nossa visita lá, você acha que você e eu somos parte desse processo de reconhecimento que os americanos veem o Brasil de uma forma diferente? Você acha que a gente ajudou nesse processo? Não nesse processo de não sermos reconhecidos, não nesse sentido, porque eu acho que quando eu falo nós médicos em todas as áreas, em todos os congressos, nós temos grandes cirurgiões, grandes pessoas, né, grandes colegas super reconhecidos no mundo inteiro, mas que nós influenciamos outros colegas nossos a fazerem o mesmo, isso não há dúvida nenhuma, e que esse podcast sirva também de estímulo para muitos dos nossos residentes e vocês que estão iniciando a vida acadêmica, que almejem fazer a mesma coisa. Eu acho que as coisas se tornaram muito mais fáceis do que eram naquela época, que a gente não tinha basicamente nada. Né? Então eu vejo dessa maneira e espero que vocês, até para quem está assistindo esse podcast, coloque para outras pessoas que estão vivenciando isso, né, a nossa idade lá em 2020 e 2005, e coloque isso como que tudo é possível. Tá? Se você tem um sonho, tudo é possível para que você realize isso, e recomendo que tenha uma experiência internacional e que frequente congressos internacionais. Mas é isso. Então, olha, assim nós terminamos esse nosso segundo episódio do Mulherando na Saúde. Espero que vocês tenham gostado dessa história inspiradora, novamente que inspire outras pessoas, né, outros colegas a fazerem exatamente o mesmo. E mais uma vez agradecer o meu parceiro aqui de mesa, meu amigo, meu irmão, Dr. Carlos Delroy, por essa conversa super descontraída e gostosa que nós tivemos aqui hoje. Como foi bom esses meses lá. Muito obrigado, gente.